Oração, nos apresentando na presença do nosso Deus. Pai querido, louvamos o teu nome nesta noite, por esta rica e preciosa oportunidade que estamos tendo em estudarmos a tua santa e maravilhosa palavra. Muito obrigado por esta oportunidade. Obrigado por este meio de comunicação que está nos aproximando, apesar das distâncias físicas e geográficas. Esse meio de comunicação é uma enorme, tremenda ferramenta para que possamos estar pertinhos um dos outros para aprendermos juntos a tua palavra. Possa o teu Santo Espírito ser derramado, trazer uma unção fresca às nossas mentes, aos nossos corações, para que possamos, no poderoso nome de Jesus, recebermos a tua maravilhosa palavra. Muito obrigado. A ti oramos, agradecidos também pelos novos alunos que estão ingressando neste curso médio em teologia. Muito obrigado. A honra, a glória, o poder e a majestade damos a ti agradecidos no poderoso e maravilhoso nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, meus queridos irmãos, deixa eu ver aqui, tem alguém que está me mandando mensagem. Ok. Ah, maravilha, perfeito. Algumas dificuldades de alguns alunos de uma outra turma, né? Porque na segunda-feira funcionam duas turmas, o do médio e do bacharel, e a gente se reveza, tá? Já quero adiantar para os novos alunos. Quando eu estou ministrando aqui no médio, um outro professor, um evangelista, um precioso servo de Deus, chamado Kleber da Silva, ele ministra no bacharel, e aí a gente reveza, e aí eu vou para o bacharel e ele vem para o médio. Então vocês também vão ter este precioso professor chamado Kleber Tomás da Silva, evangelista. Então vocês vão gostar muito dele. É muito melhor do que eu. 60 vezes melhor do que eu. Mais jovem do que eu, claro. Tem mais gás, tem mais polenta. Vocês vão gostar demais dele, né? Já tô falando com ele. Kleber, fica no meu lugar de vez. Não, pastor, não faz isso comigo, não, não. Já propus isso a ele umas 5 vezes, ele não quer, não tem jeito. Então, vocês vão ter oportunidade da outra matéria estarem com ele. Bom, queremos agradecer a Deus pela presença dos que puderam chegar até o momento, né? Até o momento só está dos veteranos o irmão Wilson e o irmão Kleber. Está ali o irmão Wilson, essa simpatia ali da cidade de Everett, e o nosso irmão Kleber da Silva, de Worcester. Já a Quinas, a Santa Quina, né? Tem a Santa Ceia e a Santa Quina, né? Mas não imaginava que dessa quina eram 4 famílias, 4 familiares, né? Vamos apresentar aqui os irmãos novos alunos por ordem alfabética. Nosso irmão Agrimar Pereira de Souza, essa simpatia, irmão Agrimar, isso ali, irmão Agrimar Pereira de Souza, servo do Deus Altíssimo. Nosso irmão Renato Inácio de Oliveira, irmão Renato, ali, irmão Renato, oh, vai quebrar a tela, o sorriso do irmão é grande, hein? Caramba! Que lindo! Irmão Robson Pereira de Souza. Por favor, irmão Robson, aí, isso aí. Olha a simpatia, cópia do irmão Agrimar, né? Só que a cópia é um pouquinho que não tomou sol hoje. Mas o dia que tomar sol fica igualzinho o irmão. Mas é assim mesmo. Wesley Pereira de Souza, fala comigo, Wesley. É família, o sorriso é da família, não tem jeito. E o William Pereira de Souza. William, manifesta aí, William. Olha lá. Brincadeira. Para vocês terem uma ideia, Wesley e William são filhos do irmão Robson, consequentemente sobrinhos do irmão Agrimar. Gente, isso aqui está fazendo história. Nunca tivemos um grupo de todo agarradinho em família. Deus nos abençoe. Que nós dizemos, irmão Kleber, irmão Wilson, que nós dizemos aos nossos queridos irmãos 5, é a quina, é a Santa Quina, meu Deus, vai ficar na história, né? O curso médio. Só faltou o irmão Renato ser membro da família sanguínea, mas quem sabe, né? Lá no céu, quando chegar lá com o corpo glorificado, o irmão Renato vai se assustar. Estou com o corpo moreninho também. Tudo é possível, irmão. Se vocês se amam tanto em Cristo Jesus, olha, Jesus pode dar esse desejo a vocês. O irmão Renato chega lá com o corpo glorificado, igualzinho do irmão Agrimar, do irmão Rosa. Eu falei, tanto que eu amei vocês na terra, que estamos iguaizinhos agora no céu. Que nós dizemos para esses nossos queridos irmãos, essa Santa Quina? Vamos lá, o que nós dizemos para eles?
Sois bem-vindo em nome de Jesus. Ih, rapaz, foi fraco. Eu não voltaria mais, não. Depois dessa aí, eu dava marcha ré. Vamos fingir que isso. Vamos passar a borracha. Isso aí só foi um ensaio bem desanimado. Agora vamos falar para valer. Vamos lá? Um, dois, três. Sois Sejam bem-vindos bem-vindos em em o nome nome de de Jesus. Jesus. Agora melhorou, meu Deus. Meu Deus, olha lá. Tá chegando a pastora Darlete Ai, Soares. Ê, pastora! paz para todos, Olha tudo só, bom? pastora, estamos sendo abençoados hoje, né? Com a Santa Quina. O que que é Santa Quina? 5 novos alunos. Oh, Que quina é cinco, maravilha! né? É. E dos cinco, quatro é família. Olha lá. Wesley e o William são filhos do irmão Robson e são Uau, sobrinhos do irmão Agrimar. É tudo família. tudo Só família. faltou o irmão Renato ser da família, mas é da família de Deus, não é? Mas estamos felizes demais. Olha, isso nunca aconteceu. Termos pai, tio e filhos e sobrinhos juntos, né? Esses queridos irmãos, né, irmão Renato incluído, são membros da igreja Vale da Benção, ali na cidade de Abington, do nosso amigo, querido pastor Nemuel Moura. Pastor Nemuel foi lá no passado, há coisa de uns 10, 15 anos, nosso aluno, muito aplicado, muito dedicado para a glória do Senhor, né? A gente fica feliz e já há alguns anos, o pastor Nemuel já é pastor de uma bonita igreja ali no sul de Massachusetts. Creio que o irmão Wilson, né? Já conheceu o pastor Nemuel, se não estou enganado? Acredito que sim. Já o conheci em outra igreja, na igreja do pastor Davidson. Isso, na igreja do pastor Davidson. Perfeito, perfeito. Então, um dia eu vou fazer um convite, né, para o irmão Wilson vir nos ver quando eu estiver lá. Em janeiro vai ter o Congresso dos Homens. Eu vou estar também ser um dos ministradores. Aí eu gostaria de convidar o irmão Wilson. Se tivesse disposição, vão ser 4 dias, se não me engano. 23, 24, 25 e 26 de janeiro, né? Vou mandar o cartazinho, né? Eu vou postar no grupo e mando para o senhor. Se só puder visitar-nos lá, né? Nós estaremos lá pela misericórdia de Deus ministrando a palavra. Meus irmãos, eu agradeço a paciência de vocês. Tivemos algumas dificuldades técnicas no envio das apostilas encadernadas. Os que puderam imprimi-las, eu agradeço, fico agradecido. Mas a partir de amanhã e quarta, eu já estarei fazendo o envio pelo correio e acredito que até o final desta semana, se não na próxima segunda, né? Porque lembre-se que nós temos um feriado no meio do caminho, né? Que é o feriado de Thanksgiving, e aí para tudo. Pode ser que por causa desse feriado atrase um pouquinho, mas eu quero acreditar que entre sexta, sábado e segunda as apostilas já estarão chegando aos endereços de vocês. Antes de nós começarmos a aula, se vocês depois derem uma olhadinha com calma lá no grupo, eu postei um conjunto de slides. Sempre em cada matéria, né, falando para os alunos novos, que não tivemos tempo, né, porque essa quina de alunos chegou assim, né, arrastado, foi um vendaval, né, isso nunca também aconteceu, foi uma quina que veio assim, mas quem é o culpado é o Espírito Santo e pastor Nemuel, né? Pastor Nemuel se deixou ser usado por Deus, né? Aí quebrou as minhas pernas no bom sentido. Foi muita bênção, né? Nunca tivemos uma surpresa assim tão linda de termos a entrada de 5 alunos de uma mesma igreja e tudo ligado com a mesma família. Meu Deus, deixa quieto, se eu continuar a falar, vou começar a chorar. Eu sou muito emotivo. Chorar de alegria, né? Não de tristeza. Mas se vocês forem lá no grupo dos alunos, vocês vão perceber que eu fiz uma postagem, que são os slides. Cada uma das nossas matérias, nós temos um conjunto de slides, os quais nós apresentamos aqui. Então, nós fazemos um trabalho com a apostila e com os slides. Os slides é um tipo de um reforço e uma forma também de ajudar os alunos a reterem melhor o conteúdo da matéria. Vamos então já começar com a apostila, né, com a apostila, e ela está lá, né, no finalzinho, né, na lição número 1, como eu havia avisado a vocês, aos alunos veteranos, né, como a pastora Darlete, irmão Wilson e o Kleber, vamos lá na página 43, está lá embaixo, e aí quando passar para a página seguinte, a numeração muda.
Aí muda para a página 1. Cartas Paulinas, lição 1, Introdução à literatura epistolar. Vamos ver se o irmão Wilson encontrou. Irmão Wilson encontrou, irmão Wilson? Mara, se o irmão Wilson não encontrar, eu me demito. Ele é o veterano, gente, aqui do médio. Então, se o irmão Wilson pisar na bola, eu piso com ele, igual a pastora Darlete. Aí eu saio fora. Vamos lá, gente. Que coisa maravilhosa. Literatura epistolar do Novo Testamento. Vamos lá, então. O Novo Testamento tem 27 livros. Veja só que interessante. Dos quais 21 são epístolas, constituindo 35% do Novo Testamento. Destas 21 epístolas, 13 são do apóstolo Paulo, ou seja, o apóstolo Paulo deixou um legado muito importante na constituição do Novo Testamento. Não é normal. No Antigo Testamento, nós não temos o registro de ninguém que tenha deixado uma quantidade tão grande de livros redigidos ou inspirados pelo Espírito Santo. Mas o apóstolo Paulo, sim, deixou um legado, um peso muito importante. Aí fazemos aqui uma pergunta na apostila: por que Paulo e os demais escritores epistolares usaram esta forma de comunicação? Porque ela não era comum entre os judeus. Esse é um outro detalhe interessante. A resposta pode ser dupla, né? Nós investigamos ao longo dos anos e aí descobrimos duas respostas. Aqui estão elas. O cristianismo expandiu rapidamente a longas distâncias e foi preciso um meio de comunicação à distância para compartilhar a fé. E a segunda resposta, a sensação de proximidade pessoal que as cartas traziam. Não é como nos dias de hoje, meus irmãos. Vamos convir aqui algo. Nos dias de hoje nós temos um leque fantástico de meios de comunicação, né? Um deles é esse aqui, ó. Nós temos o mundo nas nossas mãos. Isso não é exagero. O planeta Terra está literalmente, na palma de nossas mãos. Você entra nesse aparelhinho aqui chamado telefone celular e você viaja no mundo inteiro. E em todos os livros que você puder imaginar e tiverem aqui disponíveis. Eu fiz uma pesquisa há uns 2, 3 anos atrás. Uma pessoa normal, né, com a cabeça no lugar, se ela tivesse que investigar na internet, ela conseguiria ter acesso a um mínimo de 47 bilhões de livros no formato PDF. Consegue imaginar isso? 47 bilhões. Isso é uma coisa gigantesca que há 20 anos atrás, que há 30 anos atrás, que há 40 anos atrás, nenhum de nós tínhamos esse tipo de acesso e de facilidade, que dirá nos tempos do apóstolo Paulo. Era zero em relação ao que comparamos hoje. A questão da tecnologia, ou seja, a tecnologia nos facilitou demais, por um lado, e complicou também demais, por outro lado. Eu estou fazendo apenas essa analogia, essa comparação, né? O que é hoje e o que era no passado. Então, aqui temos as duas razões. Por que as epístolas foram tão usadas nos tempos de Paulo? Estou falando dos anos 49 aos anos 70 a 96 depois de Cristo. Então, a primeira razão é que o cristianismo expandiu rapidamente, a longas distâncias. Como o cristianismo cresceu muito rápido e alcançou praticamente toda a extensão do Império Romano, era necessário um meio de comunicação que pudesse compartilhar rápido também a fé. E este meio foram as epístolas. E a segunda razão é a sensação de proximidade pessoal que as cartas traziam. Gente, hoje está sendo um pouco raro alguém tomar tempo, sentar e redigir uma carta de punho próprio. Está difícil. Alguém me chama de antiquado, de veinho, coisa parecida. Então eu sou antiquado, eu sou veinho. Porque eu escrevo por semana, não é exagero não, nem estou me vangloriando. De 80 a 85 cartas. Como é que é, pastor?
eu cavo tempo, eu escrevo para várias pessoas. Mas não tenho mensagem de texto, não tenho WhatsApp, que eu sei que tem. Mas eu não deixo também de manter o bom hábito de escrever cartas. Esta semana eu vou pelo menos enviar 91 pelo correio. Estou escrevendo algumas delas desde sábado passado. E vou enviar essa semana pelo menos 91 cartas. A minha média é quase 80 por semana. Ou seja, eu gasto um pouquinho de dinheiro com a questão de envios por cartas de correio, né? Porque eu tenho muitos contatos, muitas pessoas, pastores, ministérios, escolas, ou seja, o meu trabalho é um trabalho um pouco complicado, né? Porque eu dependo de contatos para glorificar o nome do Senhor, né? Para expandir o trabalho da nossa escola em outras áreas, né? Claro, quando é algo rápido, urgente, eu uso o e-mail, o correio eletrônico, uso o WhatsApp, uso o telefone, como qualquer um de vocês usam, mas não deixo de usar o hábito de escrever. Acredito que hoje a nova geração tem esse probleminha, né? Na nova geração, a gurizada de hoje, né, de 15 anos de 15 a 30 anos, não tem o hábito de escrever. Mas eu motivo a vocês, meus irmãos, bem mais jovens do que eu, que pudessem cultivar, não digo que escrevam 80 por semana, que é demais. Mas pelo menos uma ou duas por semana, se vocês conseguirem fazer isso, é cultivar um bonito hábito. Vamos lá. A literatura epistolar no contexto greco-romano. Por que greco-romano? Guarde bem se quiser anotar. Nos tempos do apóstolo Paulo, havia uma forte influência de duas culturas, de dois impérios. A influência do Império Grego, que veio lá atrás, de Alexandre o Grande, e a influência do Império do momento, né, que Paulo estava redigindo as suas epístolas, ou seja, o Império Romano. Então, queira ou não, as epístolas de Paulo estiveram debaixo dessa influência contextual, ou seja, da cultura grega e da cultura romana. Vamos entender, então, o contexto, ou seja, o pano de fundo cultural histórico que estiveram envolvidas as cartas de Paulo e por que as cartas de Paulo ganharam características tão diferenciadas em comparação aos demais livros da Escritura Sagrada. Letra A, preste atenção. As cartas eram um meio de comunicação oficial para negócios militares e administração governamental. Olha que interessante. Então, tudo que se tratava de negócios militares e administração a nível de governo eram tratados através de cartas. Era a maneira de comunicação oficial. Letra B, com o desenvolvimento do papel feito de papiro, a escrita de cartas tornou-se mais comum. O papiro é um papel bem rudimentar, de origem vegetal, nada semelhante ao papel que nós temos hoje, que é um papel trabalhado chamado celulose ou celulosa. Mas o papiro, ou papel dos tempos do apóstolo Paulo, até na próxima aula eu vou trazer aqui um modelo, né, que eu comprei em um museu na Europa, eu mantenho ele bem conservadinho, vou mostrar para vocês como é que é um papiro, ou pelo menos uma cópia. Eu tenho um papiro de 2.200 anos. Você pode não acreditar. Eu tenho um pequeno museu aqui dentro do meu escritório, né? Eu tenho uma quantidade de peças de museu que eu tenho colecionado nos últimos 52 anos da minha vida. Eu tenho 65 anos, então desde os 13 anos eu coleciono algumas peças de museu, né? Porque eu sou historiador, sou arqueólogo e sou geógrafo por formação universitária. Então, como geógrafo, historiador e arqueólogo, como diz meu filho, eu tenho essa doença, né? De ter coisas antigas dentro da minha casa, né? Eu tenho livros aqui, né? Não vou entrar em detalhes, talvez uma oportunidade eu mostre a vocês, de 800, 900 anos de idade. E eu não vendo isso por nada. Já quiseram até me dar $10.000 por alguns desses livros por leiloeiro, mas não se trata disso aqui. Se trata
do valor estimativo, né, do valor educacional que eu tenho nesses livros, né? Já me pediram por um livro que vale aí, um leiloeiro, $12.000, já me pediram 25 mil. Falei, de jeito nenhum. Você pode me dar até 100 mil, que eu não te dou, porque isso é um valor que não tem preço. Então, quando você ama livros, né, e mais sendo um geógrafo, um historiador e um arqueólogo, e olhando para a Bíblia, meu Deus, você é pior do que vender a esposa ou a sogra. Você não vende nem a esposa e muito menos a sogra. Com todo carinho e respeito, né? Amo minha esposa e amo de graça a minha sogra. Alguém me diz, não, pastor, sua sogra, ela está lá no Brasil. Não, não, eu sofro, porque eu já não tenho nem meu pai, nem minha mãe, então tenho a minha sogra viva, que é a minha segunda mãe. É uma benção, né? Um dia talvez alguns de vocês vão conhecê-la, olha, misericórdia. Se tem uma santa na terra, essa santa se chama minha sogra. Mas vamos lá. Então, o papiro, na época de Paulo, ele estava na moda. Então, era o formato do papel dos dias de hoje, mas nos dias do apóstolo Paulo. Letra C. Mesmo assim, era restrito o serviço postal ao governo. Olha, o governo tinha dificuldades no envio de cartas, não é como hoje que qualquer um envia carta à vontade. Os ricos podiam despachar servos para entregar suas cartas. A maioria do povo, porém, dependia de amigos ou estranhos para levar a sua correspondência. Não tinha nada a ver com os dias de hoje, que nós temos hoje serviços postais rápidos, eficientes. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, eu gosto muito do serviço postal americano, vivi 4 anos na Inglaterra, o serviço postal inglês também é fantástico, né? Conheci o sistema postal da Itália, da Espanha. O Brasil melhorou bastante nos últimos anos. Há alguns anos atrás era horrível, mas de uns 10, 15 anos para cá, o serviço dos Correios do Brasil ficou nota 20. Vamos lá. Letra D. As cartas no mundo greco-romano tinham 4 propósitos básicos. Olha só. Número 1, prover informação necessária. 2, fazer pedidos a alguém superior. 3, instruir um subordinado. E 4, manter o relacionamento entre os correspondentes. Então, estas eram as 4 funções básicas das cartas, né, naqueles tempos do apóstolo Paulo, por causa da influência do Império Grego e do Império Romano. Letra E. Frequentemente, o mensageiro que entregava a carta esclarecia o conteúdo da mesma. Vamos ler esses versículos aqui para deixar isso bem embasado na Escritura Sagrada. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 11. Olha só que interessante. Abra aí a sua Bíblia. Aluno que não tem Bíblia aberta tem um probleminha. Então, não esqueça da Bíblia. Se você esquecer da Bíblia, se está faltando Bíblia, me avisa que eu mando uma de presente para você pelo correio, por favor. Tá? Mas se não está faltando Bíblia, aí eu tenho que conversar com o pastor. Eu quero uma de 800 anos. Olha, meu irmão, aí o irmão aí peça a Jesus. Peça uma Bíblia de 800 anos. O irmão Agrimar pediu longe. Uma peça a Jesus, né? Eu vou na Europa no ano que vem. Entendeu? Eu vou à Inglaterra e à Itália. De repente, se eu for encontrar uma delas, eu trago para o irmão. Mas trago Eita, mesmo. glória. Não é promessa de deputado baiano ou de demagogo, não. Porque eu conheço muitos museus na Inglaterra e na Itália. Se o irmão Agrimar não se ofender, eu encontrar uma, no que eu chegar de volta aqui, vou dar um presentão para o irmão, né? Uma Bíblia ou um livro, né, histórico de 800 a 900 anos. Aí o irmão vai ter que ter um cuidado, né? Porque livros antigos tem que ter um cuidado muito grande, por causa do tempo, né? As páginas geralmente têm a tendência de estarem bem amareladas, algumas bem quebradiças, mas fica então a promessa, não de deputado baiano, mas de um servo de Deus, né? Eu conseguindo, com carinho, eu trarei para o irmão. Vamos lá, 1 de Coríntios 1:11 diz o seguinte: porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. Como é que foi comunicado isso ao apóstolo Paulo, esse problema? Através de cartas. Vamos lá também, em 1 de Coríntios 7:1.
1 de Coríntios 7:1. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Esse texto também se refere que esse tipo de informação, não é, que Paulo está se referindo, ele recebeu através de quê? De cartas. Interessante. Então, as epístolas eram um meio de comunicação muito eficaz e importante, usado para a comunicação de fatos, de situações aos apóstolos, aos servos do Senhor naquela época. Olha só as características aqui, ó, características e estrutura das cartas. A carta greco-romana típica era constituída de 4 elementos, ou seja, a carta sob a influência da cultura grega e romana tinha esses 4 elementos: endereço, saudação, corpo e conclusão. Diferente das nossas cartas, estilo latino, não é? Ou pelo menos brasileiro. Mas como havia a influência da Grécia e de Roma, elas ganharam esses 4 elementos em ordem. Primeiro vinha o endereço, depois a saudação, o corpo, que é o conteúdo, o desenvolvimento, e fecha com a conclusão. Letra B. O endereço e a saudação eram geralmente bastante curtos. A para B, saudações. Isso aqui é uma referência de um escritor chamado Cairém. Cairém fez essa referência. Olha o que diz lá em Atos, capítulo 15, versículo 23. Atos, capítulo 15, versículo de número 23. Só para você ter uma ideia como isso funcionava. Atos 15, 23 nos diz: e por intermédio deles escreveram o seguinte, 2 pontos. Os apóstolos e os anciãos e os irmãos, aos irmãos, dentre os gentios que estão em Antioquia, Síria e Cilícia. Saúde. Onde você vê aí saúde, não é saúde do corpo, é saudações. Não é? É importante deixar isso destacado. Essa palavra que você está lendo aí nesse texto, todos estão me acompanhando? Todos estão me acompanhando? Essa palavra que você lê aí como saúde, não é saúde do corpo. É uma forma abreviada para saudação. Então, nos tempos de Paulo, se usava ou a palavra saudações ou a palavra saúde. No português de Portugal, ainda nos dias de hoje, é muito comum usar essa expressão saúde. Eu vivi um tempo na Inglaterra e convivi com a família de portugueses do Porto. E todas as vezes que eles me vinham, é saúde. Eu pensei, não estou espirrando? Que negócio é esse? Eu saía da casa de um irmão em Cristo, que era português, saúde. Eu falei, meu irmão, não estou espirrando. Não, eu estou te saudando. Oh, meu Deus! Aí fui entender que essa expressão entre os portugueses, saúde, é saudação, não é? Engraçado que quando eu também espirro, o português disse, ele fala saúdo, ele não fala saúde, ele fala saúdo, aí me confundiu, né? Saúde para saudação e saúdo quando uma pessoa está espirrando, né? Como aqui nos Estados Unidos e na Inglaterra diz God bless you, ou seja, Deus te abençoe, que é bem interessante, tá? Mas aqui, essa observação que eu estou fazendo aqui é para vocês entenderem a característica das cartas, não é? No formato greco-romano. Também nós temos aqui o texto de Tiago 1:1. Tiago, a epístola a Tiago, ou de Tiago, não a de Tiago, porque foi Tiago que escreveu. É uma epístola geral ou universal. Tiago 1:1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas. Ó, saúde. Percebeu de novo? A palavra saúde aparece de novo, que quer dizer saudações. Tá? Anote isso aí, que é muito interessante. Só na Bíblia
E só conversando com português que você vai entender o significado dessa aplicação da palavra saúde, que quer dizer saudações. Anote aí em algum lugar, ou no seu caderninho de notas, ou na sua Bíblia, ou na sua apostila, para você não se esquecer. Se nós viermos a fazer uma pergunta na nossa provinha, qual o significado da palavra saúde nesses textos bíblicos? Aí você já sabe a resposta, quer dizer saudações, que era muito comum nos tempos ali do apóstolo Paulo. Letra C. Algumas epístolas do Novo Testamento não possuem nenhum tipo de introdução epistolar, ou seja, duas dessas epístolas não seguem este padrão, ou seja, de ter endereço, saudação, corpo e conclusão. Quais seriam essas duas epístolas? A de Hebreus e a primeira carta de João. Interessante, analisa isso aí. A carta aos Hebreus e a primeira carta de João não obedecem esse padrão das 4 características da estrutura das cartas greco-romanas, ou seja, nem Hebreus, nem primeira de João tem endereço, saudação, corpo e conclusão. Mas as cartas de Paulo, que são 13, todas elas têm. Muito curioso e bastante interessante. Letra D. A maioria das cartas do Novo Testamento expande o endereço e modifica a saudação simples numa oração por bênçãos. Isso é lindo, gente. Olha só, vou repetir. A maioria das cartas do Novo Testamento expande, ou seja, aumenta o espaço do endereço, ou fala um pouco mais detalhadamente sobre o endereço. Modifica a saudação simples numa oração por bênçãos. Exemplos: todas as cartas paulinas, todas as cartas escritas por Paulo, as 2 cartas de Pedro e a segunda carta de João. Olha só, isso aqui é bem curioso. Se vocês não sabiam, façam um highlight para não se esquecerem disto, né? Porque somente estas cartas têm esta característica diferenciada. Letra E. Esta mudança, agora, qual a razão desta mudança? Presta atenção na letra E. Esta mudança está atrelada, ela está ligada ao propósito da carta e foi facilitada pela semelhança entre saudações, que aí entra, não é, uma palavra, né, de uma palavra grega que é hairem, e graça, charis. Muito interessante isso aqui. Letra F. Na antiguidade, as cartas traziam votos de saúde física. Aqui já é uma exceção. A maioria delas, saúde e saudações, mas algumas delas traziam votos de saúde física, como terceira de João. O Novo Testamento substitui esse voto por ações de graça no início das cartas ou bênçãos. Exemplos: todas as cartas de Paulo trabalham dessa forma, exceto Gálatas, 2 Coríntios, 1 de Timóteo e Tito. Vale a pena também você, com highlight, destacar estas exceções, ou seja, que o Novo Testamento substitui esse voto por ações de graça no início das cartas ou bênçãos. Vamos lá, então. Virando a página. Letra G. Em geral, as cartas do Novo Testamento são mais longas que as demais cartas da antiguidade. Olha o esquema. Aqui nós temos 3 escritores importantes do passado, no mundo greco-romano. Cícero e Sêneca, para quem não sabe, foram importantes escritores romanos da antiga Roma. Deixaram livros importantes, legados importantes no Império Romano. E aí temos aqui uma comparação, não é, das cartas escritas por Cícero, Sêneca e o apóstolo Paulo. Olha só. Cícero escreveu 776 cartas,
O comprimento médio e número de palavras entre 22 e 2.530 palavras. Caramba! Vocês vão me escrever muito e olha o tamanhão do número de palavras. Sêneca, por outro lado, escreveu apenas 124 cartas. E o comprimento médio e número de palavras media entre 149 e 4.134 palavras. Mas Paulo ganhou de goleada desses dois escritores romanos. Escreveu 13 cartas, porém uma média de 1.300 palavras. Tinha que ser a palavra de Deus, não tem jeito, não é? Só Romanos, meu Deus, 7.114 palavras. Uau! Em Cartas Paulinas 1, nós estudamos, né? Por 7 aulas seguidas, né? Os irmãos vão estudar, vai ser a última matéria do cronograma para vocês, que estão entrando hoje, né? A Santa Quina que está entrando hoje. A última matéria que vocês vão estudar é Cartas Paulinas 1. Vê que coisa curiosa, né? Estão começando com 2 e vocês vão fazer o relógio da grade das 16 matérias, aliás, das 15 matérias, e vão fechar com Cartas Paulinas 1, né? O que nós já anteriormente ministramos, né? Irmão Wilson, pastora Darlete, irmão Kleber e alguns irmãos que não vieram hoje. Mas é muito interessante entender isso aqui, que a Carta aos Romanos realmente, nos seus 16 capítulos, contém 7.114 palavras. Tinha que ser realmente a palavra de Deus para ter esse destaque. Aí vem uma perguntinha aqui no tópico 4. Epístola ou carta? Letra A. Alguns estudiosos acreditam haver uma distinção entre carta e epístola. Essa é uma opinião que divaga entre alguns estudiosos. Letra B. Epístolas, observe isso aqui, ó, seriam peças de literatura pública cuidadosamente redigidas, ao passo que cartas seriam comunicações particulares sem maiores cuidados e preocupações. Letra C. Segundo tais estudiosos, as cartas de Paulo estariam classificadas nesta última categoria, ou seja, que seriam cartas, comunicações particulares sem maiores cuidados e preocupações. Entretanto, aí vem uma outra situaçãozinha que cria um pequeno choque. As cartas do mundo greco-romano variavam de obras-primas da retórica até simples e curtos pedidos de dinheiro. Letra D. As cartas do Novo Testamento estão em algum ponto até a extremidade literária. Hebreus e Romanos, e a extremidade comum, Filemão e terceira de João. Aí você vai me perguntar, então, qual seria o melhor posicionamento nosso pela teologia? Epístolas ou cartas? Fico com cartas. Não é errado você dizer a epístola aos Romanos, ou a epístola de 1 de Coríntios, ou a epístola de 2 de Coríntios, ou epístola aos Gálatas, ou epístola aos Efésios. Mas se formos pelas características internas da literatura redigida por Paulo, de parte do Espírito Santo, dentro daquilo que nós estamos aqui estudando, a expressão cartas ficariam melhor localizadas, ou melhor posicionadas, ainda que exista um pequeno debate entre os estudiosos e os historiadores, mas eu sempre me inclinei pela terminologia ou pela visão de cartas ao invés de epístolas, mas não está errado. Se você costuma dizer epístola de Paulo aos Romanos, continue, não está errado, mas eu já fico com a melhor abordagem para cartas, a carta de Paulo aos Romanos. Vem aí um negócio, eu não sei se você já ouviu falar ou se já estudaram, sobre o uso de amanuenses. Eu ministrei essa matéria em uma outra turma. Um aluno começou a rir quando eu falei dessa palavra, amanuense. Você por que está rindo, irmão? Está falando do meu estado. Como assim do seu estado? Eu sou do Amazonas.
Então está falando dos estados dos amazonenses. Não, o irmão está confundindo amazonense com amanuense. Não tem nada a ver. Pode rimar. Amanuense e amazonense. Ele ficou muito sem graça. Não, não, não. Amazonense e amanuense são palavras parecidas, mas não tem nada a ver. Então vamos conhecer o que eram os amanuenses. Letra E. Ah, perdão. O custo alto do papiro, que é o estilo do papel daquela época, e o baixo índice de alfabetização indicavam que muitas cartas eram ditadas a escribas formados. Olha o detalhe, não é como hoje, que graças a Deus, a maioria de nós, todos nós aqui, graças a Deus, ó, podemos pegar um papel, podemos pegar uma caneta e podemos escrever. Confere, gente. Não temos esse problema, graças a Deus. Podemos pegar um papel e uma caneta e escrever. Mas, nos tempos de Paulo, havia um baixíssimo índice de alfabetização. Ou seja, aliás, a maioria da população, 90% da população do Império Romano era analfabeta, não sabia ler e não sabia escrever. Era demais. Só 10% do Império Romano, ou da população que abrangia a área do Império Romano, sabia ler e sabia escrever, ou seja, era um índice muito alto de analfabetos. E entre os 10% que existiam, enviavam as cartas, mas eram ditadas. Oh! O camarada chegava, eu quero mandar uma carta para minha mãe, ou para minha tia, ou para o meu irmão, ou para o meu chefe militar. Ah, e você escreve? Não sei ler, não sei escrever, mas eu posso te pagar para que você dite, eu vou te ditar e você escreve. Então, essa pessoa que era contratada como uma espécie de secretário para escrever a carta, não é? Uma vez que o camarada era analfabeto, não sabia nem escrever, eram chamados de amanuenses, né? É algo parecido com os escribas judeus, né? O uso desses escribas amanuenses, letra B, autores do Novo Testamento, é claramente indicado. Vamos lá em Romanos 16, 22, e vamos conhecer aí um amanuense que a maioria parece que não conhece, ou não se lembra, pelo menos, né? Que foi um escriba ou um secretário, foi o que escreveu a carta aos Romanos. Romanos 16, 22. Qualquer um dos irmãos que encontrar, eu quero ouvir a voz bonita aí dos irmãos da Santa Quina, ou talvez do irmão Kleber, do irmão Wilson. Sentindo falta hoje demais da irmã Meire, disse que não poderia vir hoje. Irmão Zandro também passou por uma cirurgia, estaremos orando por ele no final. Também não veio o evangelista Jonatas, talvez teve alguma dificuldade, ele sempre avisa. E desta feita ele não conseguiu nos avisar, mas tudo bem, vamos lá. Romanos 16, 22. Quem pode ler para nós, por favor? Eu, Tércio, que essa carta escrevi, vos saldo no Senhor. Olha que interessante. Eu, Tércio, que esta carta escrevi. Que carta? Aos Romanos. Vos saúdo no Senhor. Anote aí. Quem foi o escritor, aquele que redigiu de punho a carta aos Romanos? Tércio. Aí vocês vão me dizer, Paulo era analfabeto? Não. Era uma opção. Paulo poderia, sem dúvida nenhuma, ter escrito de seu próprio punho, como ele escreveu as demais cartas. Mas por razões que a história não nos explica, nem a Bíblia, Paulo decidiu ditar esta carta. Interessante, né? Há várias hipóteses, deduções e especulações que eu não vou entrar aqui agora nos detalhes, mas esta parece, pelos vestígios, pelas características internas de todas as 13 epístolas, esta foi a única carta ditada, ou seja, usada da parte de um amanuense para a mesma ser redigida. Então, anote, foi Tércio, irmão Wilson.
O pastor, o amanuense tinha o direito de adequar as palavras ou era um texto fielmente escrito? A gente pode ter essa ideia? Geralmente era fielmente escrito. Só para ter uma ideia, os amanuenses, que eram os escribas do Império Romano, eles aprenderam muito com os escribas judeus. E os escribas judeus, eles eram muito exigentes na precisão gramatical, na precisão ortográfica e semântica. Ou seja, era ipsilíteris. O que é ipsilíteris? Ipsilíteris no latim quer dizer ao pé da letra, palavra por palavra. Não era dado a liberdade de um amanuense adaptar as palavras, como nos dias de hoje, né? Hoje é muito comum, né, quando alguém está ditando uma carta, o que quem dita dá direito ao secretário que está escrevendo a carta fazer adaptações para aquilo que fosse mais prático, como, por exemplo, uma tradução, não é? Eu já traduzi várias pessoas do inglês para o português, do espanhol para o português, do francês para o português, do alemão, do italiano, do russo para o português. E eu não gosto, particularmente, né, porque eu sou judeu, eu não gosto de adaptar as palavras, a menos, como por exemplo, no russo e no alemão tem palavras que não tem como você traduzir ao pé da letra. Aí você tem que fazer uma adaptação que seja a mais fiel possível para trazê-la para o português. Então, o alemão e o russo me dá essa pequena dificuldade. Já o inglês eu posso traduzir palavra por palavra, o francês eu posso traduzir palavra por palavra, o italiano palavra por palavra, entende? O hebraico eu posso também fazer isso, palavra por palavra, o grego palavra por palavra, mas tem idiomas que são complicados. Mas o amanuense tinha que se virar, tinha que ser um camarada bem estudado, bem preparado. Ele não podia alterar uma letra sequer. Interessante, né? Porque ele seguia o código de ética que havia sido aprendido pelos escribas judeus. E os escribas judeus, eles eram muito fiéis na redação das cópias do Antigo Testamento. Por isso que as cópias da Bíblia, quando foram reproduzidas ao longo dos séculos, elas se tornaram fiéis, ou seja, a cópia da 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 cópia, a última das cópias, ela tinha que ser tão fiel como a primeira. Imagina 15 gerações de cópias. É fantástico. Não ia encontrado um único erro, porque isto era um critério, era o critério de exatidão e de fidelidade. E esse mesmo critério de exatidão e fidelidade foi passado para os amanuenses. Resumindo, temos hoje a plena segurança que tudo que temos escrito neste livro, ainda que tenha sido chegado até nós através de cópias, de gerações de cópias, tudo é exatamente igual ao que foi redigido nos manuscritos originais que não existem mais, né? Creio que vocês já devem ter estudado isso, que os manuscritos originais, chamados de autógrafos, eles se autodestruíram cerca de 1.400, 1.200 anos, porque o papiro não se conserva por mais de 300 anos, por ser de origem vegetal. E o pergaminho, sim, o pergaminho, por ser de origem animal, de pele de cabra, pele de texugo, pele de foca, ele consegue sobreviver a 1.000, 1.300 anos. Mas lembre-se que a Bíblia levou 16 séculos, 1.600 anos, para ser redigida. Então, foi necessário criar uma sequência de várias gerações de cópias para que não permitisse com que o texto bíblico, na sua fidelidade, fosse perdido. Isso é uma das maravilhas da palavra de Deus. Então, meus irmãos, nós temos segurança absoluta que tudo que está aqui escrito é fidelíssimo ao que foi escrito desde o princípio nos manuscritos originais, porque Deus colocou esse sentido de critério, de fidelidade, de exatidão no coração dos seus escribas
ou dos copistas da palavra de Deus. Nós louvamos a Deus por isso ou não, gente? Isso é lindo. Eu glorifico a Deus. Isso é um milagre. Isso é coisa. Só com a Bíblia que aconteceu isso. Nenhum outro livro. Se você gosta de ler livros, eu já li uns milhares ao longo da minha vida. Nenhum outro livro tem tamanha fidelidade nas suas palavras, vindo lá de trás, em relação à Bíblia. A Bíblia é como diz a garotada, é fora de série. Ninguém consegue bater a Bíblia. Vamos lá, continuando. Quando o amanuense, letra C, aqui, quando o amanuense escrevia a carta, era comum o autor acrescentar uma saudação final. Era a única coisa que era permitido ao amanuense. Rapaz, ao autor era comum acrescentar uma saudação final de próprio punho, ou seja, toda carta tinha que ser exatamente ipsilíteres, tudo igual. Ou seja, quem ditava, o amanuense tinha que escrever letra por letra. Porém, no finalzinho, era permitido ao amanuense colocar uma saudação própria. Segunda de Tessalonicenses 3,17, vamos lá? Segunda de Tessalonicenses 3,17. Quem encontrar pode ler para nós. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo de número 17. Ah lá, gente, não sumiu não. Segunda Tessalonicenses está aí na Bíblia. Teve um aluno, alguns dias atrás, pastor, perdi segundo Tessalonicenses. Então, sua Bíblia tem problema de encadernação. E o pior que tinha. E o pior, acreditem, foi a coisa mais louca. Ele provou, ele ampliou a imagem da tela e mostrou, pastor, primeiro Tessalonicenses, aí a segunda desapareceu. Eu falei, rapaz, agora eu tenho essa Bíblia há 3 anos. Quer dizer que ele não lia muito a Bíblia. Chegou lá e faltou. Sumiu, não estava impresso, foi um problema de encadernação, não tinha de segunda, mas ele custou entender, depois de 3 anos que descobriu, aí eu percebi, o presbítero, o obreiro, rapaz, esse camarada não está lendo a Bíblia não, porque gastou 3 anos e pouco para descobrir que segundo Tessalonicenses não estava na Bíblia dele. Eu fiquei quieto, né? Eu falei, agora que você percebeu, meu irmão, eu leio a Bíblia todo dia. Quase eu disse, mentiroso. Quase, mas eu fiquei quieto para a gente não pecar, hein, gente. A gente tem que manter a espiritualidade na aula. Mas coçou, deu vontade de dizer, mentiroso, meu amigo. Como é que você está lendo a Bíblia todo dia e não detectou que não tinha na sua Bíblia segunda de Tessalonicenses? Mas graças a Deus, não é o caso aqui nós. Todos aqui nós temos segunda de Tessalonicenses, amém? Quem achou, por favor, segunda de Tessalonicenses 3,17. Quem pode ler? Abre o seu áudio e lê para nós. Saudação da minha própria mão, de mim, Paulo, que é o sinal em todas as epístolas, assim escrevo. Olha que interessante. Paulo aqui fez questão no verso 17. Saudação da minha própria mão, de mim, quem? Paulo, que é o sinal em todas as epístolas, assim escrevo. Os irmãos que já me conhecem sabem que eu gosto muito de dar ponto, não é? Pontos de bonificação para aumentar a notinha final de vocês. Então, eu vou fazer algumas perguntinhas bem básicas, né? Por isso eu sugiro, né, que vocês possam rever a aula, ou no vídeo, ou na apostila, ou as anotações que costumamos fazer, tá? Mas eu sei que esse povo ali da Vale da Bênção pensa com todo respeito, não menosprezando a nenhum outro aluno, por favor. Mas pensa num povo estudado, bem dirigido, bem orientado. O pastor Nemuel, fez isso aqui e para a glória do Senhor, caprichou. Deixou lá os irmãos da Vale da Bênção. Não, essa garotada aqui que está conosco, de Bíblia, olha, está sendo pelos poros. Irmão Agrimar nem se fala, né? Irmão Robson, Wesley, o William, o irmão Renato, meu Deus, olha, para vocês terem passado na mão pelo pastor Lemuel, ele deve ter exprimido vocês bastante, eu sei disso.
Basta lá. O irmão Agrimar está dizendo, porque eu conheço. Eu conheço o aluno que eu tive, gente. Pastor Lemuel é exigente. Glória a Deus por isso. Poucos são os pastores hoje que cobram, que exigem, né? Mas é para o bem de vocês, obreiros, né? E hoje vocês podem dizer obrigado, Senhor, pelos apertões que o pastor Nemuel nos deu, porque foi. A gente às vezes até chorou e ficou com raiva dele. Eu tenho certeza que vocês ficaram com um pouquinho de raiva com ele, porque eu sei que ele apertou vocês, mas vale a pena. Mas vamos lá. Valendo 50 pontinhos. O primeiro que me disser aqui, pode ser a Santa Quina ou qualquer outro aluno. O significado do nome Paulo. Ai, ai, eu não acredito. Não, Separado? não. Significado do nome Paulo. Ai, eu tinha uma esperança que o irmão Wilson ia salvar a lavoura, ou que o Kleber ia salvar a lavoura, ou que a pastora Darlete ia salvar a lavoura, e na ausência dos três, a Santa Quina, mas parece que ninguém está se lembrando. Eu Isso. tenho, eu tenho certeza que o pastor Noel passou isso para vocês, gente. Pequeno ou humilde? Homem de Deus! Ô, irmão Renato, tá arrebentando. Ô, irmão Renato começou a fazer um golaço de bicicleta de olho fechado e de costas. Nossa, jornalista para a câmera fechada, tá? A gente Eu não sabia, pesquisa lá, né? gente, sem demagogia, eu conheço o pastor Nemuel, para a glória do Senhor. Estudou, ó, suou. Eu apertei aquele homem, para a glória do Senhor. Apertei. Jesus, aperta esse menino, porque ele vai apertar os outros. E apertei. Parabéns, irmão Renato. Rapaz, eu estou quase chorando de alegria. Cinquentão, pro irmão Renato. Já está começando com o pé direito e nada, com o corpo inteiro direito. Cinquentão, meu Deus, recebe esses 50 pontos. Amém. Meu Pai Celeste, não se assusta não, tá bom, irmão Renato? Depois do finalzinho, depois da provinha e fazer as deduções das notas, o irmão tá com a nota lá nas nuvens. Não se Graças assusta a não. Deus. Ó, pequeno, humilde é o significado do nome Paulo. Anota em algum lugar para você não esquecer. Eu fiz a pergunta sabendo que alguns de vocês aí ia soltar o mistério, o manto, né? Como diz um certo pastor amigo meu do Brasil, né? Vou soltar o manto, né? E foi o irmão Renato que soltou o manto, né? Gente, solta também o manto, os demais irmãos da Santa Quina, soltem o manto, né? Não deixa esse manto enrolado, não. Meu Deus. Parabéns, nosso irmão Renato. Paulo quer dizer pequeno ou humilde. Voltamos lá então para a apostila. Gálatas 6:11 também tem uma saudação, né, que Paulo deixa de próprio punho. Gálatas 6:11. Quem pode ler para mim? Dá um descanso para o irmão Wilson. O irmão Wilson já está com a garganta machucada, já leu muito hoje, entendeu? Quero ouvir o Kleber, quero ouvir alguns outros de vocês, né? Gálatas 6:11. Vamos lá. Gálatas capítulo 6, versículo 11. Quem pode ler? Pode abrir o seu áudio e ler para nós. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aqueles que o instruiu. Não, Kleber, eu acho que o teu livro de Gálatas é diferente. Gálatas 6, Pastor, eu leio 11. Gálatas 6,6, perdão. Eu li Gálatas 6,6, perdão. Sem problemas. Vede com grandes letras escrevi por minhas mãos. Obrigado, Kleber. Eu até me assustei. Será que a minha tradução está tão diferente Eu errei, assim? pastor. Obrigado, Kleber. Me tirou um peso da consciência. Eu falei, papai, me venderam uma Bíblia errada. E olha que eu já memorizei esse texto, quando o Kleber falou, me deu um frio na espinha. Eu falei, meu Deus! Ou eu memorizei errado ou me venderam a Bíblia errada. Graças a Deus, foi um pequeno equívoco do nosso irmão Kleber. Vede com grandes letras, vos escrevi por minha própria mão. Muito interessante, né? Essas duas declarações de Paulo, deixando bem claro, né? Muito interessante. Vamos lá. Mas vamos
dar continuação. Irmã Eni mandou aqui uma mensagem se desculpando que não conseguiu entrar, mas amém. Entendemos que nem sempre é possível, né? Nossa aluna Irmã Eni, muito dedicada, muito esforçada, aplicadíssima, mas às vezes as dificuldades impedem. Mas vamos lá. Letra D. Isto nos explica a razão das diferenças de estilo de escrita e a qualidade do grego entre algumas epístolas. Paulo e os demais escritores teriam usado amanuenses diferentes, ou seja, escribas diferentes. Se os irmãos que estão entrando hoje, ou mesmo os que estão estudando conosco, como o irmão Kleber, pastora Darlete, irmão Wilson, se animarem a irem para o bacharel em teologia, teremos lá uma matéria chamada Noções de Grego Bíblico. Essa matéria, claro, não vai dar ao aluno a capacidade de ler 100% ou de falar ou de traduzir o grego, mas uma leitura básica, sim, o aluno terá. E aí vai perceber que lendo o texto original do Novo Testamento no grego koiné, tem algumas diferenças gramaticais, ou seja, se escreve ou foi escrito em grego de Mateus a Apocalipse, o texto do Novo Testamento. Porém, com diferenças ortográficas e gramaticais. E essas diferenças de ortografia, de gramática, é em função do diferente uso dos amanuenses, ou seja, dos escribas, porque tinham escribas bem mais preparados, compreendem? Bem mais letrados, muito mais estudados em comparação a outros. Por isso que vai ter uma certa variação gramatical, não no alfabeto grego, é o mesmo de Mateus a Apocalipse, mas no conteúdo gramatical, quem estiver estudando lá no bacharel, se Deus assim permitir a todos vocês ou aos que querem ir para o bacharel, porque não é uma obrigatoriedade, estaremos fazendo alguns exercícios de leitura e aí você vai perceber que vai haver algumas pequenas diferenças. Tópico 6. A teologia das epístolas paulinas. Então, a aula de hoje ela é uma visão panorâmica, né, das epístolas paulinas. E a partir da próxima aula, num grupo de 7 aulas no total, vamos estar estudando resumidamente de 1 de Coríntios para frente. Vamos lá. A teologia das epístolas paulinas. Aqui eu digitei errado, eu coloquei epístolas. Eu estava guloso pela letra S. Eu estava com vontade de S. Aí eu escrevi errado. Epístolas, não um aluno pastor. Mas o senhor bateu errado, né? Bati errado, confesso. Epístola, perdão. Eu digito geralmente isso de madrugada, entre 3 e 4 da manhã, né? Tem dias que eu não durmo, não consigo dormir, e a melhor coisa que eu faço é orar e escrever a apostila. Então foi uma ocasião que eu não consegui dormir, estava escrevendo, mas mesmo sem dormir, às vezes eu vejo os gatos pardos, não é um ditado? Que de madrugada ou de noite os gatos são pardos, né? E parece que nessa hora os gatos ficaram de pardo para preto. Aí coloquei o S, onde não devia colocar. Mas vamos lá. Qual é o conteúdo das epístolas paulinas? Ele tem 7 conteúdos. Muito interessante. A justiça de Deus, número 1. Cristo é a justiça de Deus, número 2. A fé, 3. Identificação espiritual com Cristo, 4. Conflito entre carne e espírito, graça e lei, velho e novo homem. 6. Israel e a igreja. 7. Ética cristã. Veja, irmãos, que conteúdo riquíssimo está dentro das epístolas de Paulo. Riquíssimo. E olha, tem crente aí que não gosta de ler as cartas de Paulo, não gosta de jeito nenhum. Mas olha a riqueza que tem aí. Primeira, justiça de Deus. 17 vezes refere-se à justiça de Deus nas Paulinas. Aí temos alguns exemplos. Romanos 1,17, 2 de Coríntios 5,21. Número 2, Cristo é a justiça de Deus. Romanos 3,22, 1 de Coríntios 1,30, Filipenses 3,9. A fé, número 3, meio de alcançar a graça, Efésios 2:8, 10. Meio de obter a justificação, Romanos 5:1. E a unidade da fé, Efésios 4:5, 13. Que coisa maravilhosa! Sem fé é impossível
agradar a Deus. Mas entenda, a fé, ela não se sustenta por si só. Romanos 10:17 nos ensina que a fé vem pelo ouvir e o ouvir vem pela palavra de Deus. Que a fé é o meio de alcançar a graça. Graça, o que é? Alguém se lembra? Graça. O que é graça? Favor imerecido. Valor. Olha, como que é? Repete. Favor imerecido. Não valor. Ô, irmão Wilson, eu entendi valor. Será que o irmão Wilson está com probleminha? Favor imerecido, ou dom que não se dá por merecimento, ou presente dado sem merecimento. Então, a fé é o meio de se alcançar a graça, é o meio também de obter justificação. Justificação é quando Deus, em Cristo Jesus, nos fez sem pecado, como nós nunca tivéssemos pecado. Peraí, pastor, agora o senhor está me confundindo. Nós não somos pecadores? Sim, somos pecadores, só que arrependidos, lavados e remidos no sangue de Jesus. Tem pecador aqui arrependido, lavado e remido no sangue? Vamos lá. E algumas mãos não se levantaram. Acho que vou ter que fazer o apelo. Vou fazer de novo. Tem pecador aqui arrependido, lavado no sangue de Jesus? Amém. Amém, ei, meu Deus. Ei, Renato, sai do escuro, sai do escurinho. Renato tá no escurinho. Renato é tão bonito que ficou no escurinho. Ah lá, agora apareceu, poxa. Não fica no escurinho, não. A gente quer ver esse sorriso bonito, esse servo de Deus alegre, né? Que privilégio. Eu conheço todos vocês. Olha, é muito difícil numa classe online eu conhecer pessoalmente todos os alunos, né? Estou até bastante emocionado, né? Que aqui eu conheço todo mundo. Na verdade, eu acredito que só a irmã Eni, que eu não conheço ainda pessoalmente. Ela hoje não pôde estar conosco, né? Mas todos os alunos eu os conheço. A pastora Darlete, eu acredito que ainda também não a conheço pessoalmente. Não tive, ou não estou me lembrando. Ou tive muito rapidamente como Não conhecemos não pessoalmente. tive, não, a mais forte é em janeiro vou fazer uma visita racial de médico. Entrar por uma porta, sair para outra, cumprimentar seu digníssimo esposo. Mas em Ok, janeiro eu quero ter essa bem-vindo. alegria de visitar a senhora aí Sim, na pode área de vir. Boston, se Deus assim quiser. O restante conhece todo mundo, né? Não é? E hoje eu fiquei bem chocado, no bom sentido, de saber que uma família em peso está aqui estudando conosco, né? Deus seja glorificado. Vamos lá então? Sim. E a fé, ela promove o quê? Unidade. Então, olha só o que as cartas de Paulo nos ensinam, né? Que é o meio de alcançar a graça, que é o meio de obter a justificação e é o meio de unir-nos em Cristo Jesus. Número 4, identificação espiritual com Cristo. Meu Deus, Paulo nos ensina em 1 de Coríntios 11:1, 2 de Coríntios 13:5, Colossenses 2:6 e 3:1, que nós podemos ser parecidos com Jesus Cristo, que pode haver uma identificação espiritual. Isso é possível? Claro, irmãos. Pela fé, pela graça e pelo Espírito Santo, nós temos essa identificação com o Senhor Jesus Cristo. Pecadores continuamos, porém arrependidos, libertos, transformados, remidos no sangue de Jesus. Gente, isso é um privilégio, porque nós fomos feitos filhos adotivos através de Jesus Cristo junto do Pai Celestial. Número 5, olha só, outra temática que as cartas de Paulo nos ensinam, que existem alguns conflitos. O conflito entre a carne e o espírito, entre a graça e a lei, entre o velho e o novo homem, carne e espírito. Gálatas 5:17, vamos lá em Gálatas capítulo 5, versículo 17. Que carta maravilhosa é essa? Se você nunca se dedicou a ler a carta de Paulo aos Gálatas, eu motivo você a fazê-lo. Gálatas 5:17, estou lendo. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E esses opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis.
Em Romanos, capítulo 7, Paulo diz assim, ó, o mal que eu não quero fazer, este eu faço, mas o bem que eu quero fazer, este eu não faço. Uau! Irmão, se Paulo disse isso, sendo um homem separado, consagrado, usado pelo Espírito Santo, ó, olha a perguntinha que eu faço. O que sobra para nós? O que sobra para mim e para você? Misericórdia, é isso mesmo. Misericórdia. Se Paulo teve esse problemão, esse conflito entre a carne e o espírito, o mesmo acontece comigo e com você, ou não? Eu acredito que sim. Tem hora que, vamos ser sinceros, tem hora que você não tem vontade nenhuma de glorificar a Deus, de louvar a Deus. Tem hora que você fica bem para baixo. Eu ir na igreja hoje? Tá brincando. Eu abri a boca para dizer aleluia, é ruim, né? O negócio tá roxo, preto passou do preto. Ou você não vai dizer, ou você vai negar que tem momentos que você passa por esses dias estranhos. Eu costumo dizer dias negros, que você pensa que até está desviado. Tem uns meses aí atrás que eu pensava que eu estava desviado. Senhor, eu estou desviado. Estou desviadão. Não tenho vontade de orar, não tenho vontade de ler a Bíblia, não tenho vontade de nem abrir a boca para dar um glória. Meus irmãos, eu fiquei preocupado. Eu fiquei uns 3, 4 dias mal. Eu comecei a chorar. Não é possível, Senhor. Será que estou desviado? Fala comigo. Será que eu estou desviado? Aí o Espírito Santo me alegrou o coração. Não, você não está desviado, não. É a tua carne que está na evidência, a tua carne que tá nervosa. Sabe qual é o segredo? Mata a tua carne. Vai para o jejum, vai para a oração, vai para o clamor. Aí, meu Deus, que coisa linda. Aí eu fui para o clamor, fui para o jejum, comecei a chorar. Senhor, tem misericórdia de mim. Sou miserável. Paulo mesmo disse, né? Miserável homem que sou. Todos nós temos essa luta. Quem é que tem essa luta? Entre a carne e o espírito. Oh, meu Deus! Eu pensava que eu estava sozinho. Agora eu vou dormir hoje fortalecido e consolado. Eu não estou sozinho nessa história. Ô, irmão Agremar, me ajuda, irmão Agremar. Não me deixa sozinho nessa história, não. Ajuda a minha irmã, Robson. Nessa história eu não posso ficar sozinho, né? Mas eu pensava que eu estava sozinho. Só eu lutando contra a carne, mas graças a Deus é uma luta que todos nós passamos. Mas o mais importante é que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém? E o amém não saiu. É difícil tirar um amém de você, gente. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Temos a graça de Deus, temos a unção do Espírito. Gente, a gente não pode ser mal agradecido. Às vezes está tudo apertado, está tudo difícil. E parece que está tudo dando errado. Não é verdade? Tem dias que parece que você acordou com 3 pés esquerdos. Um é pouco, 3. Mas não é momento para você murmurar, não. É momento para você dizer, Senhor, a tua graça me basta e o teu poder se aperfeiçoa na minha fortaleza, na minha fraqueza. Aleluia. Isso que muito me fortalece e nos fortalece. Quando nós estamos fraquinhos, a gente, levanta o rosto para cima e dá um bom grito. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele nos ouve, e ele nos alcança com a sua misericórdia. O conflito entre a graça e a lei. A graça, a própria palavra diz, é um favor imerecido. Agora a lei te exige, te cobra. Olho por olho, dente por dente. Essa é a lei. O velho e o novo homem. Já falamos isso agora há pouco, né? Quem luta dentro de mim e de você é o velho homem. Ele ainda está dentro da gente. E ele deve ser morto todos os dias. Todos os dias. O velho Adão, tá dando. O velho Wilson. O velho Renato, o velho Luiz Prestes, o velho Kleber, o velho Agremar, tá lá dentro, a velha Darlete, com todo respeito, tá lutando lá dentro da gente. Mas a gente dá um grito bem forte, Senhor, tem misericórdia. O velho Prestes está querendo sair fora, está querendo fazer bagunça, está querendo fazer uma arruaça. Mas aí vem o Espírito Santo e nos dá o quê? Da sua graça. E a gente vence esse velho homem. A graça nos salva, aleluia!
E a lei nos condena. Ei, irmão Wilson, lembrou bonito? A graça nos salva. Que coisa linda. A lei nos condena. E quem está em Cristo, nenhuma condenação, porque já fomos justificados pela fé. Meu Deus, eu estou falando de soteriologia, doutrina da salvação, mas não tem jeito. Quando a gente fala das cartas de Paulo, a gente fala também sobre a salvação. Número 6. Israel e igreja. Deus tem um plano com a nação de Israel. E não pense que Deus se esqueceu de Israel, não. De jeito maneira. Israel rejeitou a Jesus. Israel rejeitou ao Messias. Mas o Pai Celeste não rejeitou Israel, porque o Pai tem planos com a nação de Israel. É o que Paulo, em Romanos 11, Gálatas 21 ao 31, nos explica, né? O paralelo e as diferenças que existem entre Israel e a igreja. E número 7, que bonito isso aqui, ó. Ética cristã. Relações familiares corretas. Temos que ter uma boa relação com a nossa família, com o nosso cônjuge, com nossos filhos, de acordo com Efésios 5:22, 6-3 e Colossenses 3:18-25. É necessário também ter boas relações trabalhistas corretas. Você respeitar o seu patrão. Não, pastor, eu sou o meu próprio patrão, eu sou dono do meu trabalho, então tem que respeitar o seu pastor e a Deus. Mas se você tem o seu patrão em cima de você, aí o respeito é também ao seu patrão, ao seu chefe. Ah, mas ele não é crente, ele é duro, ele é chato, ele é, como diz o gaúcho, ele é xarope toda a vida. Que seja chato, que ele seja xarope, que ele seja duro. É o teu patrão, é o teu chefe. Através dele vem o teu ganha-pão. Então, respeito por ele, oração por ele. Saiba bem se relacionar com o seu patrão. Eu não sei com quem eu estou falando aqui agora, da parte de Deus, né? Mas você pode estar lutando aí com o seu patrão, quase com vontade de dar um chute no seu patrão, mas não. Ore por ele. Ele precisa da sua oração. Ele precisa do seu testemunho, porque você está ali ao lado dele para fazer o quê? Diferença. Ele não somente te abriu uma porta de trabalho, mas Deus colocou você juntinho dele para que o Espírito Santo use a sua vida para fazer uma diferença. Assim eu creio. Vamos lá. E relação governo-cidadão correta. Lá em Romanos 13, 1-7, Paulo nos ensina como temos um bom relacionamento com o governo. Existe uma religião, uma seita chamada Testemunhas de Jeová. Já ouviram falar? Quem já ouviu falar dos Testemunhas de Jeová? Isso. Eu estou mencionando a eles porque eles têm um comportamento muito estranho com os governos. Vocês sabiam disso? Eles não servem as Forças Armadas e nem doam sangue. Quem sabia disso? Os Testemunhos de Jeová não servem as Forças Armadas e nem doam sangue. Ok, o de doar sangue é outro assunto. Agora, não acatar as ordens que vêm lá de cima do governo é algo preocupante. Isso chama-se rebeldia. Paulo aos Romanos, no capítulo 13, do verso 1-7, diz que as autoridades foram constituídas por Deus, sejam elas boas ou ruins. Como eu ouvi esses dias de um grupo de pastores hispanos. Nicolás Maduro, de Venezuela, tem que morrer. O quê? Você está dizendo que Nicolás Maduro da Venezuela tem que morrer? Claro, é um ditador, este e aquele. Pss, para. Eu estava nessa reunião de pastores. Peraí, quem colocou Nicolás Maduro lá? Ah, foi o voto imprudente do povo. Não, você pensa que foi o voto imprudente do povo. Foi Deus. Ele se escandalizou. Não, Deus não poderia ter feito essa doideira. Então foi ele. Deus colocou ele lá. Você pode acreditar ou não. Até o Putin, que está fazendo essa arruaça nesta guerra lá da Ucrânia, matando milhares de ucranianos, foi colocado por Deus. Pastor, eu não consigo acreditar. Ué, então você não acredita na Bíblia. Claríssimo. Romanos, lê depois com calma. Romanos capítulo 13, do verso 1-7. Muitos pensam que Deus só coloca os governantes bons. Ele coloca também os maus, para alcançar um propósito. Irmãos, preste atenção. Deus é glorificado em toda e qualquer circunstância. A gente pensa que Deus é glorificado só com as coisas boazinhas, as coisas tranquilas, as coisas justas. Não. A gente não consegue entender ou enxergar
que Deus tira proveito de toda e qualquer situação. Se tem um problema na minha vida ou na sua, pode acreditar, Deus está tirando proveito do seu problema. Como é que é? Deus é glorificado no seu problema, na sua lágrima, na sua angústia, na sua tristeza, na sua tribulação. Está tudo de cabeça para baixo. Deus está lá, trabalhando, para reverter. Ele é o único, gente, que consegue tirar vantagem do que está destruído. Ele tira a luz das trevas, ele tira a vida da morte, ele tira a paz da bagunça. Esse é o nosso Deus. Então a gente tem que orar pelas autoridades constituídas. Tem crente que diz, eu não vou orar nunca pelo Lula. Ore pelo Lula. Ainda que esteja fazendo errado, ainda que esteja prejudicando o nosso Brasil, temos que orar por ele. Porque ele tem uma alma que é preciosa aos olhos de Deus e Deus quer salvar aquela alma. E o diabo quer levar ela para o inferno. Alô? Quem está me entendendo, irmãos? Quem está me entendendo? Temos que orar pelas autoridades. Temos que orar pelo Lula, pelo Nicolás Maduro, pelo Putin, por esse povo difícil. Mas Deus sabe porque colocou eles lá. Deus sabe, irmãos. Eu não sei, eu não entendo, não quero entender e não quero tentar entender. A única coisa que eu quero é obedecer o que a palavra de Deus me ensina. Amém? Virando a página. Classificação das epístolas paulinas. Alguma dúvida, alguma pergunta que gostariam os irmãos fazer? Só até agora é o seu irmão Wilson, né, que fez alguma perguntinha, né? Eu estou vendo que os irmãos ali estão lá quietinhos, ou estão quietinhos, ou estão chateados, ou estão cansados. Eu acredito que sim, alguns podem ter tido um dia bem apertado, bem suado no seu trabalho, mas alguma pergunta ou dúvida até o momento nessas abordagens que estamos fazendo? Eu não sei se é algo novo ou o que vocês estão ouvindo coisas novas que nunca ouviram. De repente sim, de repente não. Como diz um ditado, de repente estou chovendo no molhado. Estou repetindo, né, algo que vocês já estudaram lá atrás, em algum lugar, em algum momento. Mas tudo bem. Se houver alguma pergunta, uma dúvida, manifeste-se agora. E a gente vai dar continuidade. Nós temos 14 minutos, 15 minutos ainda para a finalização da nossa aula. Tá tudo por enquanto bem esclarecido? O Kleber, o Agrimar, lá o Wesley. Olha o dedão do Wesley. O dedão do Wesley é grande, né? Rapaz, nunca tinha percebido que o dedo do Wesley é aquele dedo de convicção, né? É igualzinho o dedo do papai, né? Olha lá, tô vendo o polegar do nosso irmão Robson, é chamado dedo de convicção, né? Então, os filhos não podem ser diferentes, né? Tem aquele... Não, do irmão Agrimar também. Eu não vi ainda o dedo dele, né? Mas não, eu cheguei a ver, claro, um dedo bem forte, de convicção. Perfeito, irmãos. Vamos então para a página seguinte. Classificação das epístolas paulinas. Olha que interessante. Se você nunca observou isso aqui, você agora vai observar. Isso aqui é fantástico. Aqui mostra a ordem cronológica, ou seja, no tempo que foram escritas as epístolas de Paulo. A carta escrita para quem? De quem? Ou de onde? E a idade aproximada de Paulo. Interessante. Vamos lá. A primeira na ordem foi a carta aos Gálatas, ou escrita para Galácia. Deixa eu dar aqui uma explicação que talvez vocês já sabem ou não. Muitos pensam carta aos Gálatas. Não é uma cidade, é uma região da Turquia, da atual Turquia, que no tempo de Paulo era chamada de Ásia Menor. Se quiser escrever, para não se esquecer, Galácia era uma das muitas regiões da atual Turquia, um país entre a Europa e a Ásia, que no tempo de Paulo era chamada de Ásia Menor. Se você for lá na sua Bíblia, no finalzinho da sua Bíblia, você deve encontrar uns mapas, um conjunto de mapas. Aí você vai encontrar a região da Ásia Menor. E provavelmente nesta sua Bíblia, que possa ter esse conjunto de mapinhas, você vai encontrar ali a região da Galácia. E quando Paulo escreve aos Gálatas, ele não está escrevendo a uma cidade em particular.
Ele está escrevendo a um conjunto de cidades que estudando. Tá ali, olha lá, irmão Wilson está mostrando, está um pouco nublado. Acho que o foco da sua câmera não está permitindo a visibilidade, né? É por causa do foco da câmera do nosso irmão Wilson, mas ele tentou ali aproximar. Eu não tenho aqui uma Bíblia. Deixa eu ver aqui se a minha Bíblia que eu tenho aqui na mão, ela tem esse conjunto de mapinhas, para eu mostrar a vocês. Deixa eu ver aqui, que eu estou usando aqui uma Bíblia hoje bastante simples. Não, ela não tem, mas tudo bem. De qualquer maneira, eu vou trazer na próxima aula, vou colocar aqui na tela esse mapinha, né, para vocês identificarem a região da Galácia. Estou dando essa ênfase para deixar bem explicado que eu já vi pastores de púlpito dizer Paulo escreveu para a cidade da Galácia. Não, Galácia não é cidade, é uma região que tinha em média de 8 a 9 cidades, de 8 a 9 cidades. Então, por isso, carta à região da Galácia. Ela foi escrita na cidade de Antioquia da Síria, está aqui, ó, na apostila. É importante também, né? Estamos revendo um pouquinho de geografia bíblica. No mundo de Paulo, ou nos tempos de Paulo, haviam duas cidades com o mesmo nome, porém de regiões diferentes. Preste atenção. Antioquia da Síria e Antioquia da Pisídia. Antioquia da Síria está perto do litoral, tocando o mar Mediterrâneo. Mas Antioquia da Pisídia já estava mais para dentro, no interior da Ásia Menor. Se você quiser anotar aí, ó, lá em Atos capítulo 13, do verso 1 ao verso 4, você vai descobrir que a igreja, ou a localidade da igreja primitiva, na qual pela primeira vez os seguidores de Cristo, ou do Senhor Jesus, foram chamados de cristãos, foi na cidade de Antioquia da Síria, onde também se fundou a primeira base missionária da igreja primitiva. Então, guarde esse nome, Antioquia da Síria, a primeira base missionária da igreja primitiva, e também foi o local onde, pela primeira vez, os seguidores do Senhor Jesus Cristo foram chamados de cristãos. Procure não se esquecer. Já teve uma outra cidade lá na frente, indo para o norte, chamada Antioquia da Pisídia, mas é de Antioquia da Síria, voltando à Galácia, que Paulo escreve a carta aos Gálatas. Ele tinha 49 anos de idade. Na segunda viagem missionária, ele escreve duas cartas. A primeira carta aos Tessalonicenses e a segunda carta aos Tessalonicenses. Aí sim, ele está escrevendo a uma cidade que tinha um grupo de cristãos, a cidade de Tessalônica, na Grécia. E ele estava onde? Em Corinto, também uma cidade na Grécia. Paulo tinha 51 anos de idade. Na terceira viagem missionária, ele escreve 3 cartas. A primeira carta aos Coríntios, a segunda carta aos Coríntios e a carta aos Romanos. Corinto era uma cidade da Grécia de grande importância, tanto que ele escreve 2 cartas. A primeira carta aos Coríntios, ele escreve da cidade de Éfeso, não na Grécia, na Ásia Menor. A segunda carta aos Coríntios, que você está vendo aí nesse quadrinho, ele já está, então, na Macedônia, de volta. Paulo, então, quando escreve as 2 cartas aos Coríntios, ele conta com 56 anos de idade. Quando ele escreve a carta aos Romanos, ele está em Corinto, na volta. E ele escreve aos cristãos que estavam em Roma. Aí Paulo já tinha 57 anos de idade. Paulo passou por 2 prisões. Na primeira prisão, a prisão domiciliar, a prisão em casa, ele escreve 4 cartas. Olha que interessante, são chamadas as cartas das prisões, ou a carta da prisão. Ele escreve aos Efésios, aos Colossenses, aos Filipenses e Filemão. Repito, ele escreve aos Efésios,
aos Colossenses, a Filemon e aos Filipenses. Em outras palavras, ele escreve aos cristãos na cidade de Éfeso, Ásia Menor. Ele escreve aos cristãos na cidade de Colossos, na Grécia. Ele escreve a Filemon, que vivia na cidade de Colossos, e escreveu também aos irmãos, à igreja que estava na cidade de Filipos, também na Grécia. Ele estava provavelmente em Roma, nessa primeira prisão domiciliária. E ele contava com seus 61 a 62 anos de idade. Depois ele foi liberto por um curto espaço de tempo. Aí ele escreve 2 cartas. São chamadas as cartas pastorais. Vamos falar um pouquinho das subdivisões das cartas de Paulo, né? Então ele escreve 2 cartas destinadas a pastores. Quem eram esses pastores? Timóteo e Tito. Timóteo era pastor na cidade de Éfeso, ali na Ásia Menor, hoje Turquia. No ano que vem, permitindo Deus, aos irmãos que tenham documento, papel, eu estarei levando uma caravana de quase 50 alunos para visitarmos a Turquia, né? As 7 igrejas da Ásia Menor, e estaremos ali em Éfeso. Éfeso, das 7 igrejas do Apocalipse, é a mais preservada e conservada. Tem uma biblioteca maravilhosa. Só quem ama a Bíblia e história vai se emocionar ao pisar os pés ali em Éfeso. Então, estou contando aqui com um grupo de irmãos, se Deus quiser, no ano que vem, que queiram e possam, tendo documento, possam estar conosco. Provavelmente essa viagem vai sair entre novembro e dezembro. Vão ser apenas 10 dias, só 10 dias ali dentro da Turquia, nada mais, só para visitar as 7 igrejas, e aí visitaríamos Éfeso. Aí você vai entender, né, a importância desta cidade, que foi para o apóstolo Paulo, a cidade de Éfeso, e Timóteo foi seu pastor ali por um tempo. Paulo também escreve a Tito, pastor da Ilha dos Fofoqueiros. Como assim, Ilha dos Fofoqueiros? Se você estudar e ler com atenção, a ilha de Creta tinha fama de fofoqueiro. O quê? Lê direitinho lá e estude a carta de Paulo a Tito. O problema dos cretenses era a língua dobre, eram fofoqueiros terríveis, e na maioria irmãs e obreiros, meu Deus. E Paulo, usado pelo Espírito Santo, envia uma carta poderosa a Tito ali na ilha de Creta. E a última carta que ele escreve, né, importante, né, que quando Paulo escreve a Tito e a Timóteo, Paulo tinha entre os seus 63 e 66 anos de idade. E a última carta que ele escreve é a 2ª carta a Timóteo, né, em Éfeso. E aí Paulo está de novo aprisionado, só que agora ele está na última prisão, no chamado calabouço Marmetim. Já estive lá 2 vezes, é emocionante, meus irmãos, você entrar nesta prisão e você ver as correntes que mantiveram Paulo ali aproximadamente 8 meses preso. Você se emociona e chora. E saber que o homem de Deus, que Deus usou para escrever 13 cartas, esteve ali e já sabia da sua partida desta vida para uma melhor. E ele tinha os seus 67 anos de idade, quando escreveu a 2ª carta a Timóteo, ali na cidade de Éfeso, porém na sua última prisão, e que levaria ao seu martírio, né? O imperador Nero degola, né, corta a sua cabeça entre os meses de julho e setembro do ano 67 depois de Cristo, quando coincidentemente também Paulo tinha os seus 67 anos. Então Paulo, ele é morto há 67 anos de sua vida. Viveu pouco, mas deixou um legado maravilhoso, fantástico, glorioso, que hoje está edificando a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo de todos os tempos e de todas as eras.
São 10 horas da noite, 22 horas, horário da costa leste dos Estados Unidos. Você está ligado com o canal do curso médio em teologia, isso mesmo. Turma das segundas-feiras, Academia Bíblica Bereia. Quem vos fala? Esse pequenino servo do Senhor, pastor Luiz Prestes, falando desse grupo bonito. Pastor, o que mordeu o Senhor? Neemias 8:10, aqui me mordeu. A alegria do Senhor é a nossa força. Irmãos, a vida é tão cheia de luta e tribulação, problema demais. Se a alegria do Senhor não dá uma mordida na sua vida, você fica amargo e chato. Então hoje eu recebi uma mordida forte da alegria do Senhor, né? Eu não posso ficar quieto, né? Quando essa alegria me morde, eu tenho que passar para vocês, para que Deus seja glorificado. Meus irmãos, nós então concluímos a aula de hoje. O Espírito Santo falou alguma coisa com alguém aqui nessa noite ou não? Meu Deus, se não falou, pelo menos com o Kleber. Deixa eu ver aqui. Com quem o Espírito Santo falou alguma coisa nessa noite? Vamos lá, senão eu vou fazer o apelo agora. Oh, glória a Deus. Obrigado, gente. Senão eu já ia fazer o apelo para vocês se renderem a Jesus. Pensei que era só o Kleber que recebeu o toque de Deus. Muito obrigado, queridos, pelo carinho, pela gentileza, pelo esforço, né, que cada um de vocês colocaram em estarem aqui. Eu vou estar providenciando, então, o envio das apostilas de vocês entre amanhã e quarta-feira, tá? A família, né? Não da Santa Quina, né? Que não tem como, né, fazer isso, mas aos irmãos, né, Wesley e William e o irmão Robson vão receber no mesmo envelope, a mesma apostila, né? Nosso irmão Agrimar e o irmão Renato vão receber em envelopes separados, né? Mas a Trindade, a Trindade Pereira vão receber tudo junto, né? Porque é tudo Pereira, né? Então, eu acredito que vocês têm o sangue judeu, né? Porque todo Pereira tem sangue judeu. Não se assuste, Eita não, gente. glória. Todo Pereira tem sangue judeu, né? Eu vou correr atrás do Pereira de vocês, né? Vocês vão chegar lá no século IV, V, lá em Portugal. E eu tenho sangue judeu, nós somos irmãos 2 vezes. Pelo sangue de Cristo e pelo sangue de Abraão, não. Gente, eu vou fazer isso com vocês. Não vou cobrar um centavo, vou correr atrás. Vou puxar a árvore genealógica de vocês. E vocês vão ficar de boca aberta. E nós, descendentes, não se assusta não, gente. Eu conheço tanto Pereira que é judeu. Tranquilo, tranquilo. Isso aí que vai ser uma surpresinha que Papai do Céu vai trazer para vocês, quem sabe até o ano que vem, né? Mas vou correr atrás. Aí vou dar umas dicas no privado para vocês me ajudarem, né? Porque eu tenho uma forma de puxar gratuitamente a árvore genealógica dos Pereiras, dos Macieiras, dos Oliveiras. Ei, tem Não, um, meu, ó, meu Oliveira, ué. Oliveira, outro judeu bonito ali. Ei, meu Deus, vou puxar. Vou puxar o Kleber também, se bobear, é judeu, né? Se bobear, toda essa turma aqui é tudo de judeus, meu Deus. Meus irmãos, muito obrigado. Obrigado, irmão Robson. Obrigado, Wesley. Obrigado, irmão Kleber. Irmão Agrimar. Foi uma bênção tremenda. Irmão Wilson, obrigado pelo seu apoio. William, maravilha, William. Um dia eu vou ter essa touquinha que você tem, né? Para cobrir o que eu não tenho. Obrigado, irmão Renato. Obrigado mesmo pelo seu carinho, pela sua gentileza. Pastora Arlete, é uma bênção ter a senhora conosco. Olha, muito feliz por causa da alegria do Senhor que está sempre nos fortalecendo em meio a lutas, em meio a problemas, em meio a aflições, né? A vida é curta, mas um bonito de tudo que a gente se agarra com a alegria do Senhor. Irmão querido, Diácono Verdade. Agrimar, vai nos dar alegria agora de estar finalizando esta aula com uma palavra de oração. Gente, muito obrigado. Deus os abençoe rica e poderosamente. Fiquem Obrigado, atentos, tá? pastor. Que as apostilas vão chegar, se Deus quiser, até no máximo segunda-feira tá aí cantando, tá batendo o gongo aí da porta de vocês, se Deus quiser, né? Eu vou estar providenciando entre amanhã e quarta-feira. Vai estar chegando bonitinho, tá? E na próxima aula a gente continua, então, na página seguinte, na lição 2. Introdução às epístolas da prisão. Diácono Agrimar, irmão Agrimar, nos agradecendo com uma palavra de oração. Amém, Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, queremos te agradecer, meu Deus, por mais essa noite de estudo, Jesus. Obrigado pelo teu cuidado, ó Pai, pelo teu Graças te amor. damos, Senhor.
Que essa palavra, meu Pai, venha crescer no nosso coração, meu Pai, dando fruto, ó Pai. Obrigado. Fruto do Espírito Santo, Senhor. Guarda a vida de cada um dos meus irmãos, Senhor. Dá uma ótima noite de sono, ó Pai, guardado, ó Pai, pelo Senhor, meu Deus. E que nós venhamos aqui nos encontrar na próxima semana, Pai, em nome de Jesus, com o coração aberto, ó Pai. Terra fértil para receber a Tua palavra. Abençoa a vida do nosso pastor, ó Deus, pastor Nemuel, e a vida também do pastor Prestes, Jesus. Cubra ele com Teu sangue, Jesus Cristo. E Aleluia. os passos do Teu servo. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Vejo vocês próxima segunda, 2 de dezembro. Isso mesmo, 2 de dezembro. Nós temos um lema que usamos para fechar as nossas aulas. Acompanhe aqui, nosso lema: seriedade, Seriedade. compromisso, Compromisso. disciplina. Disciplina. Pela segunda vez, seriedade, Seriedade. compromisso, Compromisso. disciplina. Disciplina. Pela terceira vez, seriedade, Seriedade. compromisso Compromisso. e disciplina. E agora mencionamos João capítulo 3, versículo 30. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É É necessário que ele cresça e que eu diminua. Pela terceira e última vez. É necessário que ele cresça e que eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Ó, beijando o coração de vocês. Deus os abençoe. Ótimo final de segunda-feira. Abençoada semana. Deus os abençoe tremendamente. Segunda-feira, 2 de dezembro, ó, estamos aqui. Bom feriado a Se Jesus todos. voltar, já era. Acabou tudo. Boa Aí festa. não tem mais curso. Aí acabou. Vai lá no céu mesmo, né? Mas se Jesus não voltar até lá, estamos juntos dia 2, próxima segunda. Obrigado, meus irmãos. A paz do Senhor. Daqui a pouquinho o vídeo vai estar lá no link. Só clicar que você vai ver a sua boniteza, a sua beleza na telinha. Paz a todos. Muito obrigado. Amém, pastor. Tchau.